Olá, tudo bem com você? Mais uma Identidade já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de Boas Conversas. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você já pensou em contar a sua história aqui no Identidade? Envie a sua sugestão no e-mail identidadegeral@novotempo.com e a nossa produção vai ler e entrar em contato com você. Combinado? Hoje nós vamos conhecer a Cláudia, que é mãe dos gêmeos Ricardo e Matheus. Quando mais nova, a Cláudia precisou tomar 30 remédios por dia para combater a depressão e as convulsões diárias. Inclusive, foi desanimada pelos médicos em relação à maternidade, o seu maior sonho da vida. Hoje, a Cláudia conta como foi realizar o seu maior sonho, ainda ser mãe, que vivenciou o milagre de ver os seus filhos crescerem fortes e saudáveis, contrariando a medicina. Eu vou para um rápido intervalo de 30 segundinhos e na volta já estaremos aqui com a Cláudia Vieira. Eu te espero. Cláudia Vieira enfrentou uma jornada de vida cheia de desafios e reviravoltas. Quando mais nova, ela enfrentou uma depressão severa e, para tratar, tomava uma quantidade significativa de medicações por dia, sendo desanimada pelos médicos que diziam que ela não poderia engravidar. A Cláudia passou por uma cirurgia bariátrica para perder peso e engravidar, e quando recebeu a tão sonhada notícia, ela veio em dose dupla. A gestação precisou de muitos cuidados, é claro, por conta ali do diagnóstico de incompetência cervical. Com apenas 23 semanas, foi então realizado um parto prematuro e extremo. Essa história ainda tem muitos detalhes, mas quem vai contar pra gente é a própria Cláudia, que já está aqui comigo. Cláudia, boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer. Prazer é nosso de receber você aqui e contar a sua história, porque através das histórias um dos outros a gente pode aprender muitas lições, não é mesmo? E a sua não vai ser diferente. Conta pra gente como é que foi receber esse diagnóstico de depressão. Quantos anos você tinha? Como é que foi esse momento da sua vida? Olha, nessa época que eu me lembro, eu tinha uns 21 a 23 anos, né? E por algumas coisas das quais eu passei e não soube, não consegui administrar, eu comecei a ter crises de ausência, que vieram as convulsões e que por conta de serem muitas convulsões por dia, eu tive que parar minha vida, parar de trabalhar, ir para casa e aí a depressão veio. Tomou conta ali, a tristeza profunda. Então eram duas coisas que tinham que ser tratadas, né, no momento, que seria a depressão e a epilepsia. E de fundo emocional, totalmente. E por isso tantos comprimidos, tantos remédios para poder fazer com que eu não tivesse convulsão, mas ao mesmo tempo que saísse da depressão. E tomando tantos remédios assim, eram cerca de 30 por dia, eu acredito que devia haver muito efeito colateral também, né? Porque muitas vezes a gente toma um remédio para cuidar de uma coisa e ele tem um efeito colateral em outra coisa. É verdade, tinha bastante. Então, eu melhorava num aspecto e piorava em outro. Então, tinha alguns que me deixavam extremamente irritada e nervosa, aí tomava outro para dormir. Aí você queria só dormir, tinha dificuldade para acordar, tinha que tomar um para acordar. Nossa. E eu, na época, comecei a falar muito enrolado, pela quantidade de medicação, né? Então... Estava muito intoxicada, né? Totalmente. Porque o remédio, ele pode ser bom para uma coisa, mas é uma droga, né? Que acaba intoxicando a gente muitas vezes. Tanto é que eu tentei 2 vezes parar com a medicação. Na primeira, eu tive uma crise de abstinência muito forte. Eu via bichos na parede. Era terrível e eu tive que voltar, eu não consegui. Remédio para depressão, muitas vezes, ele tem aquela tarja preta, né? Um remédio controlado. E a gente não pode fazer, assim, uma pausa abrupta, por exemplo. Eles falam muito no desmame do medicamento, né? Que vai tirando aos pouquinhos para o próprio organismo e se acostumando com a ausência daquela substância no nosso corpo. Nessa época do tratamento da depressão, que você tomava tantos remédios, você morava com seus pais? Sim, morava com meu pai e com minha mãe. E como que era a visão deles em relação à sua condição ali? Olha, para gente que passa por depressão, parece que todo o cenário
é muito catastrófico, porque você vê que aquilo que você, no momento, não consegue lutar e ter forças, né, para reagir, interfere em todos que estão à sua volta. Então, não é uma tristeza só em você, mas a tristeza que você está fazendo com que os outros passem. E meu pai e minha mãe sofreram muito, porque a preocupação de uma filha estar nesse estado era grande para eles. Mas eu encontrei no meu pai e na minha mãe 2 intercessores, 2 pessoas assim fundamentais, a minha irmã também, que ficaram ao meu lado o tempo todo. Não me julgaram, não me cobraram, não me pressionaram. E minha mãe fazia de tudo para me ver boa. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, o apoio de alguém que ama a gente de verdade nesse momento é de extrema importância, Gabriela. Imagino. Agora, Cláudia, com tanta medicação que você tomava, os médicos chegaram a te dizer que dificilmente você seria mãe. E esse era um sonho que você tinha. Como que foi receber essa notícia de médicos? Então, eu estava num médico em que eu estava tomando essa medicação e 14 ou 15 comprimidos só de um tipo, que era um antidepressivo, ele é um remédio que é o remédio que mais engorda, né? Então eu já estava nessa época com 110 quilos. Quando eu comecei a ter essas crises, eu estava com 60 quilos. Então eu engordei demais. Nossa. E eu resolvi procurar um outro especialista, porque eu queria me livrar daquela medicação que estava me fazendo muito mal fisicamente e psiquicamente também. Então eu fui num especialista, um médico um doutor muito importante, especialista em convulsão e epilepsia. E eu perguntei para ele, eu falei, doutor, tem jeito de eu ficar boa? Parar com essa medicação, ter uma vida normal? Porque eu já estava no INSS, já tinha parado de trabalhar. E aí ele disse para mim, olha, Cláudia, os antidepressivos a gente vai fazer o desmame, mas provavelmente é 1 por ano. Aí eu fiz o cálculo na minha cabeça e falei, bem, 14 anos só para tirar o antidepressivo. Ia demorar 14 anos para você desmamar do antidepressivo. Aí ele falou, e os anticonvulsivantes, eu tomava 5 tipos. Esses você não vai parar a vida toda, não vai poder parar. Por conta disso, você já coloque na sua cabeça que você não vai poder engravidar. Porque são medicações muito fortes, né? E prejudicam o feto, então seria uma loucura você engravidar. E aí eu saí arrasada aquele dia, porque parecia que ele tinha colocado uma sentença sobre a minha vida. Mas aí você casou, o desejo de ser mãe brotou mais forte ainda. Você fez uma cirurgia bariátrica para poder perder peso. Exatamente, exatamente. E o engraçado é que quando eu tinha, acho que 14, 15 anos, na minha igreja a pastora sempre falava assim, olha, escreve uma cartinha para o ano seguinte, quando chegava o final do ano, para o que você quer para o ano seguinte e para o seu futuro, para a sua vida. E eu lembro que numa dessas cartas eu escrevi que eu queria ser mãe de gêmeos. Olha. Eu fui me lembrar nessa época. E aí casei, só que eu não engravidava. E fui na ginecologista, o pai dos gêmeos e eu estávamos perfeitamente férteis, e ela falou, olha, provavelmente é a obesidade. Está atrapalhando ali. Que está atrapalhando e também seria um risco para você engravidar assim com obesidade mórbida. Então eu falei, eu preciso dar um jeito porque, né, eu quero ser mãe. E aí veio a opção da bariátrica, que foi uma maravilha, foi uma bênção. E aí você conseguiu reduzir bastante seu peso. Sim. Mas aí a gravidez aconteceu de forma natural? Conta pra gente. Foi de forma natural e assim, a gente estava muito ansioso, porque o médico, o doutor disse o seguinte, olha, Cláudia, se o seu desejo é engravidar, você vai esperar 1 ano após a cirurgia, faremos todos os exames e aí eu te libero para engravidar ou não. E assim foi feito, ele me liberou. Eu fui na ginecologista, ela passou todos os procedimentos, deu 4 meses. Veio a surpresa. Veio de forma natural, primeira gravidez. Se eu não me engano, eu tinha, quando eu soube da gravidez, 34 anos. E aí, logo no começo, você já viu que eram 2 de uma vez? Eu precisei fazer o primeiro ultrassom porque eu tinha uma viagem marcada. E já tinha sido marcada bem antes. Ela falou, Cláudia, bem, vamos fazer o nosso primeiro ultrassom para ver se eu te libero para essa viagem. Então foi nesse primeiro ultrassom
que o médico deu essa notícia. E aí, quando você soube que eram 2, você lembrou daquela cartinha que você tinha escrito na igreja, dizendo que o seu sonho era ter 2 filhos ao mesmo tempo? Lembrei e me senti muito feliz. O pessoal fala assim, nossa, quando você soube que era gêmeo, você ficou assustada? Imagina, eu fiquei felicíssima. Para mim era nossa, assim, a notícia mais feliz da minha vida. E aí você foi liberada então para a viagem, que você foi para o Chile. Isso, exatamente. Já com a notícia de que tinham 2 bebezinhos. Já com a notícia que tinham 2 bebezinhos, foi muito gostoso, foi muito especial, porque no final não fomos só nós 2, fomos nós 4. Sim, já foi uma viagem em família. Exatamente. Que legal. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, Cláudia, mas depois do intervalo a gente vai ter mais detalhes aqui da vida da Cláudia, inclusive sobre os gêmeos que estavam ali no ventre dela e hoje estão aqui nos bastidores assistindo a gente. No próximo bloco eu vou inclusive mostrar o rostinho deles para vocês. A gente volta em instantes. Identidade de volta, e no programa de hoje nós estamos conhecendo a história da Cláudia, uma mulher forte que está contando aqui a sua história com o objetivo, é claro, de inspirar muitas outras pessoas a não desistirem dos seus sonhos, viu? Independentemente ali dos obstáculos que possam surgir no caminho. No bloco anterior, a Cláudia estava contando um pouco sobre como foi receber a notícia de que ela teria gêmeos, né? Agora, Cláudia, já na gravidez ali, você estava trabalhando um dia, abaixou para pegar alguma coisa no chão e sentiu um escape, né? Algum líquido começou a escorrer ali. Conta um pouco desse episódio pra gente. Então, até então estava tudo bem, não tive enjoo, foi uma gravidez muito tranquila. E eu senti esse escape na hora que eu me agachei. E por orientação de uma amiga, falou, Cláudia, eu procuraria sua ginecologista, né? Falei, bem, todos falam que é normal na gravidez, mas eu vou procurar. E assim que eu cheguei, ela fez o exame, ela falou, Cláudia, você está com 4 dedos de dilatação. Nossa, isso? E eu falei, mas doutor, o que isso muito significa? Cedo ainda, né? 2 meses. 2 meses. E aí, ela falou, olha, é o perigo você andar e seus nenês nascerem. Só que não tem como eles nascerem agora. Não tem como. Então, eu vou te mandar para uma cirurgia que chama-se circlagem. Que, na verdade, é ali como se fosse uma costura mesmo. Costura do né? colo do útero, exatamente. Repouso absoluto, para a gente esperar até os 9 meses e a gente vai levar essa gravidez sem riscos. Como para mim era tudo muito novo, eu não tinha noção da gravidade. E assim foi feita a circlagem e eu fiquei em repouso. De repouso ali. Exatamente. Uma gravidez de risco, porque já era gemelar. E depois, com essa condição, teve que passar por esse procedimento e aí ficou em repouso. Isso. E como é que foi esse período do repouso? Porque é difícil, né? Uma pessoa muito ativa, que trabalha, ter que ficar ali em casa, deitada a maior parte do tempo. Muito. Eu digo que foi um período em que eu fiquei parada praticamente, então foi um período para pensar em tudo. Porque de uma notícia tão feliz de um sonho, começou tudo a mudar, dar uma reviravolta. Então você fica entre acreditar que coisas erradas vão acontecer, que aquilo que os médicos falam, a probabilidade vai acontecer e se preparar para isso, ou você já começa a ter fé desde então. Eu preferi essa segunda, embora não seja fácil, porque é uma busca diária. Sim. Não é algo que você, eu tenho fé e assim você vai conseguir permanecer. Não, é diário, porque é uma luta. Então, assim, eram muitas dores, eu tive muita dor durante a gravidez. Até que um dia eu tive um escape muito grande, né? Um coágulo muito grande e muita dor. E eu fui para esse hospital e um médico abençoado fez aquele exame que passa uma faixa na barriga, acho que para testar contrações, enfim. Sim, acho que é o cardiotoco, né? Para ver o coraçãozinho dos bebês. Exatamente. Ele falou, Cláudia, você está em trabalho de parto. O que você está tendo todos esses dias, esses de dor, meses, já era o trabalho de parto. Nossa.
A gente, quando é inexperiente, né, na gestação, a gente não tem ideia de como Não. é uma dor de contração. Eu lembro que eu achava que a dor seria na barriga. Para mim, a dor era nas costas. Então, eu nunca imaginei que aquela dor nas costas já fosse uma contração. É. Então, eram contrações que eu estava tendo todo esse tempo. Ele já querendo nascer desde sempre. E aí, a médica foi chamada pelo hospital e aí foi feita a circlagem, desfazer a circlagem. Então, tirar toda essa costura e ela falou, olha, vamos torcer para que tenha conseguido colar o colo do útero e mesmo tirando os pontos, você ainda permaneça por um bom tempo, porque eles não podem nascer agora. Estava muito cedo ainda. Muito cedo. E foi o que aconteceu? Conseguiu segurar? Não, né? Já estavam querendo sair do forninho ali, Exatamente. Essa já era a segunda hack que eu tinha tomado. Então eu estava acordada e ela falou, Cláudia, não tem uma boa notícia. Abriu 7 dedos de dilatação assim que eu tirei os pontos. Nossa. Então você vai passar a noite no centro cirúrgico e nós vamos avaliar. E aí, quando deu mais ou menos 1 hora, eu senti todas as dores de parto normal. Eu estava com 9 dedos de dilatação, a cabecinha do Matheus. Já estava aparecendo. Eu fiquei 2 horas com essa dor, esperando eles arrumarem a sala, porque como era um parto de emergência, ninguém estava esperando, né? E muitos médicos, enfermeiras e fisioterapeutas na sala, anestesista. E aí eu fiquei 2 horas sozinha naquela sala, sozinha. E eu orava. E eu pedi... Você e Deus, né, Cláudia? Eu e Deus. Eu digo que ele foi o meu grande companheiro. Grande companheiro. Ele não me abandonou em tempo algum. Porque se eu não sentisse a presença dele, eu acho que eu tinha enlouquecido. Bom, os gêmeos vieram de forma muito prematura, 20 e poucas semanas. 23. 23 semanas e provavelmente, né, quer dizer, eles foram para uma UTI neonatal com tamanha gestação muito prematura ali. Como é que foram os primeiros dias? Olha, foi um susto, Gabriela, para mim, para minha família, para o pai deles, porque eu nunca tinha estado em um ambiente de UTI neonatal e nunca tinha visto um prematuro na vida. A gente escuta de prematuro e pensa 7 meses, 8 meses, mas já pensa num nenezinho formado. Sim. Quando eu vi o Matheus e o Ricardo, eles cabiam na mão. Muito pequenininhos. Muito. Né? Mas já tinha unhinha. A gente tem inclusive as imagens ali, olha só. Ah, e eles já estavam bons. Ou já seja, tinham, acho que uns 2 meses. Estavam maiorzinhos, né? Exatamente. Porque eles nasceram, rapidamente foram entubados e eu só pude vê-los depois de 9 a 10 horas que eles tinham nascido. E aí eles estavam, ó a mãozinha dele com a minha, e eles estavam a cabecinha enfaixada, os olhos enfaixados, então só tinha bracinhos e perninhas para fora. E eram muito compridos e finos. Eu brinco que eles pareciam um ratinho. A pele era uma cartilagem. Ainda não estava totalmente formada, Não. né? Como você comentou, não tinha unha ainda. Não. E eu não via o rostinho deles, porque era muita faixa. Parecia uma múmiazinha assim, sabe? E sem noção do que era aquilo. E aí os diagnósticos das 24 horas, 48 horas e 72 horas após o parto era sempre muito alarmante, porque era assim, mamãe, as veias, as artérias, acho que é isso, do coração não estão formadas. Elas têm que fechar. Mamãe, tal coisa não está formada. Nossa. É nessas 48 horas que nós vamos ver. Mamãe, agora é aguardar 72. Ou seja, era muita incerteza do que ia acontecer, né, Cláudia? Total. Se eles iam conseguir vencer aquela fase de terminar de se formar dentro de uma incubadora ali. Exatamente, exatamente. E esses órgãos principais que precisavam se formar por completo, deveriam se formar nessas primeiras semanas, porque senão eles poderiam ter decorrência, doenças gravíssimas decorrentes dessa má formação. Então, assim, tudo era com muito cuidado e tudo era um diagnóstico para algo ruim acontecer. Então, assim, desde sempre é como se eles dissessem, Cláudia, para os seus filhos saírem vivos daqui ou perfeitos, só um milagre. Só um milagre.
Mas hoje esse milagre aconteceu. Né, Amém. Eles estão grandes, estão lindos, vieram acompanhar inclusive a sua gravação e eles estão ali bem saudáveis. Graças a Deus. Existiu alguma sequela na vida deles? Eles tiveram que tomar alguma medicação por conta desse parto extremamente prematuro, Cláudia, ou não? Olha, não houve. Inclusive, nem eu tive tempo de tomar o corticoide para o pulmãozinho deles, né? Então, eles tiveram muitos problemas em relação à respiração na UTI. Isso era uma preocupação, porque poderia ser que um deles saísse com um balão de oxigênio, né? Então, essa era a maior preocupação. Mas eles pegaram lá a infecção hospitalar. Sim. O Ricardinho já tinha saído do respirador, teve uma infecção muito grave, teve quase uma parada e voltou para o respirador. Nossa. Eles fizeram cirurgia de hérnia inguinal, tiveram hemorragia grau 1, porque as veias do cérebro eram finas, então o choro deles fazia estourar. Nossa. De tudo delicadinho que era. E aí eles sempre falavam em sequelas, né? E eu perguntava quais. Eles falaram, olha, pode ser de vários tipos. Motora, intelectual, tudo que você possa imaginar de falar, ouvir. Um grande risco para o prematuro extremo, o primeiro, é a cegueira. Então eles tinham que fazer toda semana um exame para os olhinhos. Esse exame eu não conseguia ver, porque era terrível e eles choravam muito. E aí era muito sofrimento para você também, né? Muito, ver aquela muito. cena. Exatamente. Mas Deus fez o milagre completo. Amém. Não tem cegueira, não tem problema na fala, não tem problema motor. Nada. Deus é um Deus maravilhoso. Maravilhoso. Que a gente serve. Eu quero aproveitar esse momento e oferecer para quem está em casa um material muito especial produzido aqui pela Novo Tempo, que é a revista Esperança Mente Feliz. Porque passar por tudo isso, gente, requer muita força emocional, muita resiliência. Porque não é fácil ver os seus filhos lutando pela vida e não poder trocar de lugar. Ainda mais com eles tão pequenininhos como eles estavam, né? A gente sofre com eles, mas ao mesmo tempo a gente precisa do colo deles, a gente precisa dar colo para eles. Isso é muito importante, cuidar da nossa mente, da nossa saúde emocional. E você, se você estiver passando por algo parecido, não sei se o nascimento de prematuros, mas outro problema, você está precisando ali de um apoio para cuidar da sua saúde emocional, essa revista Esperança Mente Feliz pode ser a sua companheira nessa jornada, viu? Aqui você vai encontrar ferramentas para lidar com as dores emocionais e você pode recebê-la em casa, de graça, sem nenhum custo, nenhum envio você vai ter que pagar. O telefone está aí para você, 0 operadora 12 21 27 31 21. É só pedir o seu exemplar aqui da revista Mente Feliz, revista Esperança Mente Feliz. Se você quiser, pode pedir também pelo WhatsApp, que também aparece para você, 0 operadora 12 982 44 44 49. Agora, Cláudia, que mensagem você deixaria para quem está nos assistindo, quem sabe passando por um problema parecido com o seu ou algum outro problema que também, às vezes, não vê luz no fim do túnel? O que você diria para essa pessoa? Pode olhar na câmera 3. Olha, eu diria para você que quando nós estamos enfrentando um obstáculo, e seja ele qual for, porque às vezes o que é muito grave para mim pode não ser para outra pessoa e cada um tem o seu tipo de problema. Mas desde que você esteja enfrentando e que você sinta que não tem saída, que é impossível algo acontecer, que aquilo que você deseja, que você não consegue sair dessa situação, você tem duas escolhas. Ou você realmente entrega os pontos, acredita naquilo que as coisas que você está vendo estão te mostrando e acredita naquilo, ou você resolve ter uma palavrinha que chama-se fé. E a fé é exatamente você crer em algo que não aconteceu ainda, mas que você tem certeza que existe um Deus que pode fazer isso por você, porque Ele pode. Ele pode qualquer coisa. Eu optei por ter fé, porque era a única coisa que eu tinha e que eu podia dar para os meus filhos. E essa fé realmente teve um resultado positivo. Então, se você passa por qualquer questão, seja o que for, prefira, escolha ter fé. Porque ela provavelmente pode mudar uma situação, porque Deus muda situações. Não há doença que Ele não cure, não há problema que Ele não resolva, não há tristeza que Ele não cure. Ele pode tudo isso.
Então a sua fé tem que estar naquilo que realmente consegue mudar essa situação. Então é viver pelo que crê e não pelo que vê. Tá certo. Cláudia, muito obrigada por ter vindo ao programa e compartilhar a sua história, viu? Eu que agradeço. Continue te abençoando. Amém. Muito obrigada. E a você de casa, fica então esse exemplo de força e de fé. A gente se encontra no próximo Identidade. Tchau, tchau.